Só relembrando o ponto, só relembrando o ponto que nós paramos no nosso último encontro, a gente está tratando da assistência. Então, já passamos pela assistência material, assistência educacional, assistência à saúde, né, vários aspectos da assistência que é previsto na Lei de Execução Penal, assim como em outros normativos, né? Salvo engano, no nosso último encontro, a gente estava tratando da assistência social. Então, a gente viu os artigos 22 e 23, e o 22 a gente viu que traz a finalidade da assistência social, né? Então, essa finalidade seria amparar o preso e o internado e preparar para o retorno à liberdade. Então, a gente tem aí uma íntima ligação com o aspecto da ressocialização, a questão da assistência social. E no artigo 23, nós vamos ter 7 incisos que traz quais são as incumbências do serviço de assistência social. Então, vai desde conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames, passando por relatar ao diretor do estabelecimento, né, os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido, acompanhar o resultado das permissões de saída e das saídas temporárias. Esse tema, permissão de saídas e saídas temporárias, a gente vai ter um capítulo que trata só das autorizações de saída, né? Então, a gente vai ver mais na frente também quem é que tem direito a um ou a outro, né? Promover, né, a questão da recreação, né, a questão da atividade ocupacional, né, do preso, promover a orientação na fase final do cumprimento da pena e do liberando, né, mais uma vez aqui esse inciso que tem íntima relação com a ressocialização do preso, né. Ainda providenciar, né, obviamente, para quem não tem, os documentos, né, do preso, de benefícios de previdência social, como, por exemplo, o auxílio reclusão e seguro por acidente de trabalho. E aí tem o inciso 7º, que fala orientar e amparar ainda, né, fora o preso e aquele que está internado, a família do preso e, como a gente já viu em outras oportunidades, um único momento em que a LEP fala da vítima, né? Então, o Serviço de Assistência Social tem por finalidade amparar também a família da vítima. Obviamente, né, a família da vítima sofre os males, né, principalmente quando o crime acarreta a ausência, né, por exemplo, de um provedor da família, né? Então, isso é um problema grande. Aí eu acho que a gente encerrou vendo a assistência religiosa, né? Então, a gente viu que o artigo 24 trata da assistência religiosa, então, isso tem íntima ligação com o que prevê no artigo 5º da Constituição Federal como um direito fundamental ao exercício de liberdade de credo e de crença, né? Então, da mesma forma, os presos também têm esse direito, né? Só lembrando a vocês que por diversas vezes a gente viu que a pena, né, a execução da pena se limita apenas naquilo que foi retirado de direito do preso. Então, direitos fundamentais, obviamente, os afetados, é a questão da liberdade, dentro de um certo limite, porque existem vedações também em relação a isso, né? Mas em relação à questão do exercício de credo e crença, isso não é afetado de forma alguma, então, cada preso tem direito de exercer aquela religião ou culto que bem entender. Assim como também ele não pode ser obrigado, né? Se ele, por exemplo, não é ateu, né, não tem nenhuma crença, nenhum credo, isso não pode ser obrigado a ele. Então,
Isso é o que traz o artigo 24, além da previsão do parágrafo 1º do 24, que traz a previsão de haver disponibilizado local apropriado para os cultos religiosos. Obviamente, né, pessoal, não é um local para cada culto. Obviamente, nós vamos ter um local único em que os cultos se alternam, né? E aí, a gente passa para assistência ao egresso. Então, a gente parou aqui na nossa última aula. Então, o que seria assistência ao egresso que tem previsão dos artigos 25 a 27 da Lei de Execução Penal? Então, essa assistência ao egresso passa pela orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade, né? Então, só lembrando a vocês do que vem a ser egresso. Lembrando não, né? Eu já comentei isso, mas na verdade o momento da gente ver o conceito de egresso é agora. Então, o conceito de egresso está no artigo 26 da LEP, que seria o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. Então, até 1 ano depois do cumprimento da pena. E o liberado condicional durante o período de prova, certo? Então, esse é o conceito de egresso para a LEP. Então, a assistência a essas pessoas que se encontram nessas duas hipóteses do artigo 26, vou repetindo, né? A orientação para reintegrar a vida e liberdade, concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses, sendo que o próprio artigo 25, no parágrafo único, traz a questão da prorrogação desse prazo, né? Então, poderá ser prorrogado pela única vez, comprovado por declaração do assistente social o empenho na obtenção de um emprego, né? Então, obviamente, né, pessoal, a gente sabe que não está fácil para ninguém. Então, o índice de desemprego nesse país é altíssimo e muito mais complicado é para quem está saindo de um cumprimento de pena, né? Então, é óbvio que ele vai ter dificuldade e quem presta esse serviço é o próprio serviço social, né? O próprio serviço que a gente tratou agora há pouco. E o 27 trata basicamente da mesma coisa lá do 25, só que especificamente, né, em relação à colaboração que esse serviço dará para que o egresso possa obter, né, o trabalho. Então, com isso, pessoal, a gente encerra esse capítulo da assistência. E aí começa a falar, agora tratar de um assunto que é super importante, que é o trabalho do preso, né? Eu gosto muito de... Eu tinha um professor de Direito do Trabalho, que ele sempre botava esses 2 versos, né, dessa música do Gonzaguinha nas provas dele. Um homem se humilha, se castra no seu sonho é sua vida, e vida é trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata, né? Então, o trabalho é fundamental para o homem, assim como é fundamental também para a questão da ressocialização do preso. Quando a gente está falando de trabalho aqui, envolve o trabalho que o preso exerce tanto internamente, como o trabalho externo, e aí a gente vai ver as hipóteses, bem como a questão da importância que ele tem na ressocialização. Eu vou passar esse vídeo aqui no slide, vocês não vão ouvir, certo? Então, eu vou tirar aqui momentaneamente o slide para a apresentação, para passar o vídeo para vocês, que é o depoimento de presos que cumprem que tem a oportunidade de trabalhar, né? Que cumpre. Então, a oportunidade essa não é dada a todos.
Estão conseguindo visualizar aí já? Se tiver algum problema de áudio ou do vídeo, me avisem, viu? A disposição que eu tinha no crime para fazer o que eu fazia na rua, né? Quando eu era envolvido, vou usar pro bem agora, para trabalhar. Wellington está animado. Aos 29 anos, trabalha de verdade pela primeira vez. Só quis pegar no batente após ser condenado a 15 anos de prisão por homicídio. Então acabou que não vou ficar no crime para ter roupa, para ter carro, não. Os trabalhador enche de prestação, mas é meu. Uma pessoa contratada pela empresa parceira do Estado fica de olho no trabalho de Wellington e dos outros detentos. Eles já começam meio devagar, mas daí 1 hora, 2 horas, como o serviço é mais tranquilo, dá para eles pegar e já no final do dia está trabalhando perfeitamente igual os outros. Os presos produzem até 400 bandejas de alho e 1000 potes com a pasta todos os dias. O que sai daqui é comercializado na Ceasa. Ao lado do galpão fica a horta. Toda a produção é vendida no local e consumida também na penitenciária José Maria Alquimim, onde os 35 presos que cuidam da plantação estão detidos. A gente sabe que lá dentro, como é que é lá dentro e aqui fora, a oportunidade que a gente está tendo aqui fora aqui, para pensar de não cometer outros delitos para parar no mesmo lugar. Na fazenda que funciona ao lado da penitenciária, em Ribeirão das Neves, os detentos podem ainda trabalhar com animais. Humberto é o responsável pelos porcos. Condenado a 35 anos por latrocínio, ele também está estudando na cadeia. Fez o Enem, conseguiu uma bolsa e agora faz a faculdade de administração. Que a gente estuda, a gente tenta pôr em prática aqui a forma de manejo, de administrar mesmo a produção, é uma boa. Para o diretor do presídio, que defende a iniciativa, o ideal seria a disponibilidade de vagas para que todos os presos pudessem trabalhar enquanto cumprem as penas. Além do trabalho, da remuneração que ele tem, ele ainda consegue andar mais rápido com a pena, porque a cada 3 dias que ele trabalha ou 3 dias que ele estuda, ele ainda ganha 1 dia na pena. Então ela anda mais rápido e ele começa a recuperar justamente a dignidade dele, que é o mais importante. 9 presos trabalham aqui dentro dessa padaria que pertence a uma empresa privada, mas que funciona dentro da penitenciária José Maria de Alquimim. E o trabalho não para, é de manhã, de tarde, de noite, produzindo 9.000 pães todos os dias. Cristiano foi condenado por homicídio. Após 4 anos de reclusão, ele conquistou o direito de trabalhar. A diferença é que você ocupa a mente com algum a fazer, né? Melhor do que ficar dentro da cela 24 horas. Eu vim pra cá, não tinha nada, já vou sair com uma conta no banco. Quando eu vim preso, nem conta eu tinha. Giovanni, que é gerente de produção da penitenciária, ajuda a selecionar os detentos para cada trabalho. A gente pesquisa qual a aptidão do sentenciado e tenta adaptar ele da melhor maneira possível. Reinaldo, condenado a 9 anos por assalto à mão armada, está gostando de aprender finalmente uma profissão. E aqui dentro, o que você quiser aprender de ruim, você aprende. Mas mais oportunidade também para quem quer mudar de vida, quer aprender uma profissão. Até aqui dentro mesmo a gente aprende isso. A oportunidade apareceu para mim, eu vou segurar ela com toda vontade. Aproveitar, sair na rua, continuar na profissão. E reintegrar para a sociedade melhor do que eu saí antes de lá. Vamos lá, né, meu povo? Eu tenho que trocar a apresentação de novo aqui, só um minuto. E aí? Diante dessa... Ora, meu povo, fique conversando pelo chat, não. Conversem comigo, pelo amor de Deus. Diante dessa realidade aí, que é bem distante do nosso dia a dia. Isso é aqui no Brasil, né? Em São Paulo. Mas é apenas em uma penitenciária e vocês veem que não sei se vocês prestaram atenção, o número de presos que trabalham é um número bem reduzido, né? Por exemplo, numa penitenciária, na padaria, tem vaga para 9 presos, né?
Hein, Ana Beatriz? Compartilha aí com os colegas. Pô, vou ficar muito chateado com vocês. Ninguém quer conversar comigo. Oi, professor. Ao mesmo tempo que seria muito bom, né, que isso acontecesse mais vezes, é muito difícil encontrar empresas que estejam disponíveis, né, que tenham essa vontade de fornecer trabalhos para a galera que tá cumprindo pena, né? É uma coisa muito, muito complicada. A gente vai ver aqui, Beatriz, que existe uma série de vantagens e desvantagens de se contratar um preso, certo? Então, existe uma série de condições que são muito benéficas à empresa, mas, por outro lado, as empresas enfrentam também condições que não favorecem a atividade, certo? Então, é uma equação muito difícil de resolver, né? Então, você fornecer o trabalho, tem que ser um trabalho, não um trabalho por trabalhar, certo? Só para manter ocupado, porque tem que ser um trabalho em que ele possa aprender uma profissão e, a partir dali, no momento em que ele sair, ele possa desenvolver, né? Sair com uma profissão, certo? Então, não é qualquer coisa. Então, a gente vai ver, a partir desse momento, tudo que é favorável e o que é desfavorável em relação à questão do trabalho do preso, né? Tudo que é benéfico, não só em relação ao o que é benéfico para o preso em si, porque o benefício para o preso a gente pode perceber pelo próprio depoimento das pessoas, né? Imagine, né? A pessoa deveria ser um ser muito inútil, né? Para estar dentro de uma prisão sem fazer nada, em condições precárias, optando por estar nessa situação, ao invés de querer trabalhar, por exemplo, ali numa horta, né? Onde ele tem a possibilidade de passar o dia fora da cela, ao ar livre. Então, nem que fosse somente esse benefício, já seria algum benefício. Certo? Então, vamos ver o que dentro da legislação a gente tem, né? E o que tem de bom e o que tem de ruim, tanto no aspecto, né, na visão do preso, quanto na visão das empresas, né? Professor, mas não há nenhum tipo de incentivo fiscal do Estado para haver essa parceria Há uma série entre os presídios e as empresas? E há uma série de benefícios, certo? Inclusive em relação à questão salarial, né? Porque o preso ele não é seletista, então não tem encargos trabalhistas, certo? Então tem uma série de benefícios, só que tem uma série de entraves também, certo? Que é o que a gente vai começar a ver agora. Mas tem benefícios, sim. Então, contratar a mão de obra de um preso é muito mais barato do que contratar uma mão de obra de uma pessoa que está em liberdade. Não estão querendo implementar aí uma tal de carteira verde e amarela, né? Uma carteira de trabalho. É inspirado no trabalho do preso, certo? A pessoa não tem direito nenhum só de trabalhar, é mais ou menos isso. E o preso, ele não é seletista, ele não tem férias, não ganha hora extra, certo? Então, uma série de coisas, de encargos sociais que as empresas pagam aqui fora, lá dentro elas não pagam. Pois é, porque assim, eu acho que seria muito viável também, além de trabalhar juntamente com empresas, mas também com produtores rurais, principalmente nessa região do Centro-Sul, em que há grandes produtores rurais, né, latifundiários e tudo. Aqui mesmo, né? Eu acredito que valeria a pena, né, haver um incentivo do Estado em face desses produtores para eles empregarem presos, porque eu acredito que no campo eles aprenderiam muita coisa sobre a produção, o manejo de equipamentos e maquinários, né,
tratores, inclusive, e que em razão do local, facilitaria a fiscalização, né, e tudo. O problema legal, a questão legal aí, Iago, é porque o trabalho externo do preso, ele não é um benefício dado a todo tipo de preso, certo? Então, quando a gente viu aquelas cenas ali de criação de porcos, de hortas, ali é tudo dentro da penitenciária. Ali é trabalho, considerado trabalho interno. Mas o fato é que você tem razão, porque há alguns anos, eu vou até procurar aqui, não, para não atrapalhar o que eu estou falando, algum de vocês procure aí no Google, quando foi desativada a colônia agrícola do Amanari, aqui no Ceará, certo? Só aí informe aqui para a gente. O fato é que o estabelecimento prisional do cumprimento do regime semiaberto, segundo o Código Penal e segundo a Lei de Execução Penal, seria colônia agrícola ou industrial, exatamente para proporcionar o trabalho do preso. E nós não temos nem o estabelecimento prisional. O estabelecimento prisional do preso que cumpre regime semiaberto e que não tem disponibilidade aqui do trabalho, é simplesmente dentro do mesmo presídio um bloco separado, certo? Enquanto que a Lei de Execução Penal e o Código Penal trazem expressamente que o regime semiaberto deveria ser cumprido em colônia agrícola ou industrial, que é exatamente um local que deveria ter, possibilitar o trabalho, né? Tá, que vocês não procuraram, só um minuto aí. Em 2009, só para você ter ideia. Certo? E foi desativado por determinação judicial, porque não tinha a menor condição de abrigar, né, os presos, né? Então, a gente pode dizer que o regime, o estabelecimento prisional para cumprimento de regime semiaberto, o último que teve aqui já tem 11 anos, né? De lá para cá não tem, nunca mais teve nenhum. Tranquilo? Aí vamos lá. Então, nós vamos ver o trabalho interno, né, o trabalho externo, os requisitos objetivos e subjetivos, e para o trabalho interno e para o trabalho externo, temos aí uma súmula 40 do STJ, que trata que para a obtenção dos benefícios de saída temporária, que aí é uma das espécies de autorização de saída, e do trabalho externo, considera-se o tempo de cumprimento de pena no regime fechado. Isso é que nos requisitos objetivos, né, que sempre são calculados em percentual, a gente, ao cômputo desde o regime fechado, né? Então, é isso que quer dizer a súmula. Então, vamos ver quais são as vantagens e desvantagens de se contratar um preso. Primeiro, vamos ver as vantagens, né? Aí, talvez desperte aí mais ideias na cabeça de vocês, no sentido aí do que o Iago já falou, certo? Então, primeiro, em relação ao salário, como eu já disse, né? O trabalho, né, do preso, como é previsto na LEP, ele não pode ter remuneração inferior a 3/4 de um salário mínimo. Então, vamos supor, vamos arredondar aqui o salário mínimo para R$1.000. Então, enquanto o salário de alguém aqui fora do estabelecimento prisional, ele não vai ser inferior a R$1.000, considerando o salário mínimo, o salário do preso seria o R$750, né? Então, já teria aí uma vantagem de 25% em relação à remuneração daquele que não está cumprindo pena. Isso, pessoal, é o mínimo, né? Porque essas empresas que
por exemplo, a gente viu ali uma indústria de pasta de alho, né? Uma panificadora, a questão das hortas, a criação de porcos, tudo é com convênio com a empresa, né? Então, o salário do preso é estabelecido nesse convênio. Não há encargos trabalhistas, certo? Então, o trabalho do preso não está sujeito ao regime da CLT. Então, não há férias, 13º, INSS, FGTS, certo? Então, a depender do que é conveniado entre o estabelecimento prisional e a empresa, a redução de encargos pode chegar a 50%. Então, isso é uma grande vantagem. Olha, pessoal, não confundam a pessoa não ter INSS com a questão do auxílio reclusão, certo? Ela não contribui para a Previdência quanto exerce o trabalho durante o tempo que está preso. O auxílio reclusão é um benefício que ele recebe por ter trabalhado antes de ser preso. Então, são duas coisas distintas. A questão do efeito social, como nós já vimos, né? Então, para a empresa, pessoal, isso se coloca como uma ação de responsabilidade social, né? Então, ela auxilia, obviamente, na ressocialização daquele apenado e, obviamente, contribui. Tem um erro aqui que isso aqui, pessoal, eu vou corrigir logo, certo? Para vocês. Essas vantagens e desvantagens foi uma reportagem que saiu na revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, certo? E eu apenas copiei tem a referência, viu? Eu não tô plagiando, não. Lá na frente tem a referência de onde eu tirei. E tem um erro aqui que a revista comete, e aí vocês não cometam, pelo amor de Deus, né? Que diz assim como na redução da pena, não há redução da pena, certo? Com o trabalho do preso, certo? A pena dele, se ele for condenado a 10 anos, vai continuar sendo 10 anos, não importa quanto tempo ele trabalhar. O que acontece é a antecipação do cumprimento da pena. Então, a cada 3 dias trabalhado, né, é como se ele é computado como um dia a mais de cumprimento da pena. Então, vamos supor, se ele trabalhou 150 dias, aí vai pegar 50 dias e somar como se ele tivesse cumprido a pena. E não diminuir 50 dias do seu cumprimento. O que dá a ideia equivocada aqui, nessa expressão aqui que a revista traz, né? Então, a gente desculpa a revista, porque não é uma revista voltada para não a revista jurídica, né? Ou a revista para pequenas empresas, e talvez eles utilizem uma linguagem mais acessível para quem não é do ramo, mas vocês são, certo? Juristas, e tem que saber disso, não vão confundir, pelo amor de Deus. Em relação ao custo de produção, aí tem alguns exemplos, né, pessoal? Tem estados, né, como o Espírito Santo, que não é cobrado nenhuma taxa para uso do espaço e da estrutura do presídio. Então, água, luz e alimentação fica tudo por conta do Estado. Então, se você somar aí a redução do custo direto em relação à folha de pagamento, chega até a 50%, mais esses outros custos, como energia, água e alimentação do próprio preso, aí a redução é bem maior, né? Vamos lá continuar nas vantagens. Não é só vantagem, né, pessoal? Então, a gente vai mais na frente ver que existem algumas coisas que são empecilhos, que são entraves, certo? Para essa contratação. Ainda, o comprometimento dos presos com o trabalho costuma ser grande, né? Então, a pesquisa feita em empresas que têm
mão de obra, e aí a gente vai ver quando é que pode ter mão de obra que é mista, né, de detentos e não detentos, eles afirmam que o índice de satisfação com o funcionário preso é bem maior. E quando é o preso interno, aí tem uma série de motivos, né, pessoal? O preso não falta ao trabalho, né? O preso na segunda-feira está lá, na terça, na quarta, na quinta, a não ser que ele seja cometido por uma doença. Então, a assiduidade do preso e a dedicação ao trabalho, segundo a pesquisa que a revista traz, né, pessoal, em relação a comprometimento é bem maior. Mas também, pessoal, tem desvantagens, né? Então, a própria reportagem aí traz que um dos problemas é a alta rotatividade dos detentos, né? Então, dentro dos locais de trabalho, quando há, por exemplo, progressão de regime ou o preso ganha liberdade, então o outro preso vai substituir, né, aquela vaga de trabalho. Então, e aí tem aquela curva de treinamento, né? Então, todo o processo de treinamento que houve com aquele preso, né, independente dele querer ficar ou não, ele vai ser substituído. Então, não é uma conveniência nem do preso, nem é uma conveniência da empresa em querer ficar com o preso, né? São circunstâncias do cumprimento de pena que levam a essa alta rotatividade dos funcionários, né? Certo? Em relação à hora extra, então, o que a LEP traz? Pessoal, a jornada de trabalho do preso não será inferior a 6 horas. Então, a LEP traz uma faixa do horário de cumprimento, do expediente do preso, né, que vai ficar entre 6 e 8 horas, certo? Então, o mínimo é de 6 horas e o máximo é de 8 horas. Então, não há hora extra. Esse mínimo é o mínimo que é computado para se considerar um dia de trabalho, né? Então, trazendo, né, antecipando o tema remissão, para que seja computado um dia, tem que ser trabalhado no mínimo 6 horas. E aí a obrigatoriedade do descanso nos domingos e feriados, né? Então, há uma grande dificuldade, há uma impossibilidade até de fazer hora extras, até mesmo, pessoal, porque se houvesse essa possibilidade do preso fazer hora extra, nós teríamos também encargos para o Estado. Ana Carolina, eu não estou... 6 horas ou 3 dias? Não, são 3 dias, e em cada dia tem que ter no mínimo de 6 horas. Ok? Aí é o expediente diário, 6 horas. Então, para que aquele... O que eu quis dizer foi, para que aquele dia seja computado para efeitos de remissão, tem que ter trabalhado pelo menos 6 horas. Certo? Beleza? Então, além da própria dificuldade legal, pessoal, do impedimento aí da questão de hora extra, nós ainda temos encargo para o Estado, né? Quem é que vai vigiar? Quem é que vai fiscalizar o preso? Porque o preso não fica lá sob a responsabilidade apenas dos empregados da empresa conveniada com o estabelecimento prisional, né? Existe a disponibilidade de vigilância direta em relação ao preso. Então, se ele fosse passar de 8 horas, efetivamente teria que ter também agentes prisionais fazendo hora extra para fiscalizar esse trabalho. Então, é uma das desvantagens também. A questão da adequação do espaço também é o que empresários alegam em relação
a questões de custo, né? Então, a gente já viu que existem vantagens. Então, apesar de não ter, de ter a redução de custo de pessoal, chegar até 50%, e de alguns estados não cobrarem, né, pelo espaço, nem por energia, nem por água, e fornecerem alimentação ao preso, é óbvio, pessoal, que se para montar uma indústria dentro de um estabelecimento prisional, há um investimento por parte do empresário, né? Então, tem que transformar aquele espaço em um lugar de trabalho. A gente viu ali no vídeo uma fábrica de pasta de alho. Vocês viram uma série de máquinas, né? Para descascar o alho, né? E tal, para envasar, né? Existe um investimento de transformação do local, né? E quando os contratos de convênio são rompidos, né, as empresas têm que simplesmente desmontar e cair fora, né? A questão da padaria também, né? A padaria também é uma indústria, né? Que tem uma série de maquinários que tem que ser instalados, né? E há um custo de instalação muito alto, às vezes. Às vezes tem às vezes tem marcenarias, né? Então, tem também uma série de máquinas que são disponibilizadas, né? E outros tipos de fábrica, né? Oficinas de costura, né? Também tem muito. Então, as pessoas trabalham nessas oficinas de costura, tem também todo um investimento. Outro entrave, né? Que aí é a questão da entrada e saída de matéria-prima e mercadoria, né? Então, não é como entrar num local que é privado, né? Então, por exemplo, caminhões que entram, que levam matéria-prima e que saem com a mercadoria produzidas, tem que respeitar o horário do estabelecimento prisional, né? E, além de a revista ser mais severa, né? Então, todo um entrave na questão da chegada e de matéria-prima e na saída das mercadorias. Então, isso é também elencado como entrave pelos empresários, né? Outras desvantagens ainda, certo? A questão de blitz. Então, o que chama de blitz é a fiscalização eventual, né? E surpresa, né? Surpresas, digamos assim, né? Do local de trabalho, né? Então, isso faz com que pare, né, a produção. Então, em dias que tem essas blitz, revista geral, aí tudo para. Então, isso também, obviamente, atrapalha a produção da empresa, né? Então, de uma empresa, vamos supor que a empresa tenha compromisso de entregar matéria-prima em determinado dia, né? Pode haver prejuízo no contrato por questões de fiscalizações, né? E outra questão mas isso aí tem mais a ver, pessoal, isso aqui, essa última questão levantada pelos empresários, em relação ao trabalho externo. Então, em relação ao trabalho externo, só pode ter 10% do total de empregados. Isso por motivos óbvios, né, pessoal? Então, se o empregado preso custa 50% a menos para a empresa, se você liberar para ele contratar a totalidade dos seus empregados de preso, eles só vão querer ter empregado preso, né? Então, isso seria um problema, e aí as empresas sofrem com ações sindicais em relação a isso. Isso acontece em obras públicas. Não sei se vocês acompanharam nas obras de reforma do Castelão para a Copa do Mundo, né? Havia trabalho de preso. Então, 10% da mão de obra operária ali nas obras
não só do Castelão, como do entorno, né? Que houve todo um trabalho de urbanização no entorno. 10% da mão de obra era de preto. Então, está aí a fonte, né, de onde eu tirei, da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Então, isso é uma pesquisa, né, pesquisa feita em relação obviamente, a pequenos empresários, né, grandes indústrias não se beneficiam desse tipo de coisa, porque nenhuma indústria grande, obviamente, vai bancar uma infraestrutura para suportar o trabalho do preso, né? Somente pequenas empresas, como a gente pode ver, né, ali. Então, era uma panificadora, uma fábrica de pasta de alho, uma horta, uma criação de porcos, né? Aí, como eu já falei, oficina de costura, marcenaria, né? Sempre é empresa pequena. Como é que acontece aqui no Ceará, né, pessoal? Aqui a gente tem a Coordenadoria de Inclusão Social do Preso e Egresso, certo? Que foi criada pelo esse decreto 983 de 2012, que está vinculada à Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado, né? Então, essa coordenadoria, né, ela tem por função, né, colaborar para a recuperação social do preso e melhorar a condição de vida, né? Então, com programas que buscam a questão da elevação do nível de sanidade física, moral, educacional, além da capacitação profissional e encaminhamento para a oportunidade de trabalho remunerado. Óbvio, né, pessoal, que a gente sabe que esse trabalho é um trabalho bem, digamos assim, bem pequeno, né, pessoal? Não existe força política, não existe política pública encorpada, né, nesse sentido, né? São tímidas as ações, e a gente vai ver pelos projetos que são mantidos lá, que as ações realmente são bastante tímidas. Então, algumas ações que estão lá, né, que tem lá. Isso, pessoal, as ações da CISP, elas não são voltadas apenas para o trabalho, certo? Elas são, como eu trouxe na própria definição, né, da criação lá pelo decreto 30.983, ela tem essa missão de elevar o nível de sanidade física, moral, educacional, além da capacitação profissional. Então, os projetos, vocês vão ver que não são ligados apenas ao trabalho, né? Então, eu coloco aqui nesse ponto da nossa disciplina, porque é o ponto de contato com a questão do trabalho do preso. Então, nós temos, por exemplo, o projeto Acordes, né? Acordes para a Vida, que são aulas de violão, Arca das Letras, aí aqui já é trabalho, né? Que é trabalho em oficinas de marcenaria, né? Eles produzem, eles chamam de arcas, né? Mas são estantes, né? São locais para colocarem livros que são doados para bibliotecas. Também como trabalho, a gente tem a questão do batalhão ambiental, né? Então, limpeza de parques públicos, né? Praias. Esse brincar, vir, ver, já é voltado para a questão de aumentar o vínculo afetivo, né? Entre as presas e os filhos de até 11 anos de idade, certo? Então, especificamente para a população prisional feminina. Temos aí esse projeto Cores da Liberdade, que aí também é a questão de capacitação profissional, né? Ele vai formar os presos como pintores, né? Então,
eles são formados como pintores e tem projetos deles mesmos pintarem os ambientes prisionais e tal, e eles saem com essa formação. Ainda o Fabricando Oportunidades, que desenvolve artesanato. Só um detalhe, pessoal, o artesanato, para ser considerado como trabalho do preso, é exceção, viu? Então, não é em qualquer local que o artesanato é considerado trabalho para o preso. Isso somente em locais que desenvolvem, que tem como a indústria do turismo desenvolvida e vive disso, certo? Aí você pode considerar. Mas esse projeto Fabricando Oportunidades, ele ensina artesanato. Mas é óbvio, pessoal, que tem, por exemplo, certos artesanatos, como, por exemplo, tapeçaria, né, mosaico, que você não pode deixar de entender como uma atividade laboral, né? Então, é uma arte, é um artesanato, mas é uma atividade que você vai entender como laboral. O artesanato que trata a LEP em relação à exceção seria mais ligado a certas artes, né? Uma pintura de uma tela, uma escultura, alguma coisa assim. Tem esse projeto Lapidar, né, que também é inserido na questão de uma formação profissional, né, pessoal? Então, aqui, nesse projeto, eles ensinam a fabricação de joias e lapidação de pedras. Então, esse é um outro projeto que o preso leva para fora dos muros, né? Então, quando ele sai do cumprimento da pena, ele pode exercer essa profissão. E alguns outros projetos, por exemplo, esse Marias tem aspectos de arte, meio recreativo, mas também tem aspectos profissionais. Aí a gente vai ter uma série de situações que são alcançadas pelo esse projeto Maria Marias, como, por exemplo, questão de dança de salão, coral, ginástica, teatro, e aí aqui tem mais a ver com arte, né, com a questão de promover a sanidade psíquica, né, da pessoa, e também capacitação profissional, como nas áreas de construção civil, corte e costura, informática, jardinagem, cabeleireiro, depilador, manicure, certo? Culinária, certo? Então, esse projeto Maria Marias, ele é bem mais abrangente. Ainda tem esse Mãos que Constroem, que aí foi o exemplo que eu dei na Arena Castelão, na época, né, que eu disse que tanto a própria Arena Castelão como o entorno, na questão da urbanização, ele teve a participação dos presos, foi por meio desse projeto Mãos que Constroem, né? Então, ele capacita, não só capacita, mas emprega presos na construção civil de obras públicas estaduais, né? Como, por exemplo, também, não só a questão do exemplo do Castelão, mas, por exemplo, em programas de habitação, né? Programas habitacionais. Ainda também no aspecto de capacitação profissional, o projeto Plantando Amanhã. E aí, esse projeto, especificamente, ele é destinado a presos em regime aberto e semiaberto, e ele capacita na formação para que a pessoa trabalhe com jardinagem, né? Ainda tem esse projeto de oficina de serigrafia, que também é capacitação em técnicas que a pessoa pode levar para
como uma profissão em que vá viver dela, né? Não apenas algo que ele vá simplesmente exercitar o trabalho no estabelecimento prisional e fique por isso mesmo. E aí tem ainda outros projetos, por exemplo, Vozes da Liberdade, né, que é manutenção de corais, né, técnicas de grafite com esse projeto Grafitarte, e um projeto ligado à área agrícola, que é esse polo de inclusão social do preso e do egresso. Aí, lembrando o que é egresso, né, o conceito do artigo 26 da LEP, né, pessoal? Aquele que durante um ano após o cumprimento de pena, e aquele que está em liberdade condicional, durante o período de provas. Pessoal, dúvidas, comentários, querem comentar alguma coisa? Vamos lá, meu povo, me ajude, porque minha garganta já foi para o espaço. O que vocês acharam de saber que no estado de vocês existe essa quantidade de projetos aí que visa a reinserção social? Assim, professor, eu já tinha ouvido falar, né, sobre alguns desses grupos, mas eu vejo que eles são pouco valorizados, né, um pouco financiados também pelo Estado, porque eu acredito que nem algum repasse financeiro eles recebem do Estado para isso. E eu acredito que deveria ser implementado de uma forma que fosse mais efetivo, né? Que tivesse um alcance maior aos presos, né? E que realmente o trabalho deles fosse difundido de uma forma mais eficiente. O que o Iago está falando, né, que eu concordo plenamente com ele, é que no papel é tudo muito bonito, né? Então, será que tem dotação orçamentária para aumentar isso aí, esses projetos, para que tenham um alcance que seja suficiente, né, e necessário para ressocializar quem tá deixando um estabelecimento prisional? Ou será que o abandono é mais comum do que a inserção em um projeto desse, né? Então, a gente tem que ver, não é só ter no papel a previsão das coisas, porque no papel cabe tudo, né, meu filho? Tudo é muito bonito, certo? O projeto vamos ver qual é o alcance. Está aí um bom trabalho de vocês, para vocês fazerem no TCC de vocês. Vamos pegar os projetos que tem na Sejus, de capacitação e alocação do egresso, pegar só o egresso. E vamos ver efetivamente os dados. Vamos analisar dados. É efetivo? Ou isso não é só no papel? Né? Pensem nisso. Pessoal, hoje em dia, como a gente vive num mundo cheio de informações, né? Quando você faz um trabalho orientado a dados, né? Ele é muito mais valorizado do que outros, certo? Eu vou só dar uma informação aqui para vocês. Achei aqui. O número, em 2245, o número de bits, que é de informações que vão circular na Terra, será equivalente à metade da massa da Terra. Teve um louco que fez esse equivalente, né? Bits átomos, e fez esse cálculo.
Isso é só para ilustrar que, assim, dar uma dica para vocês, de que quando a gente vê pega esse tipo de informação que eu estou passando aqui para vocês, né? Ah, tem uma série de programas. Aí você vai fazer um artigo, né? Você vai fazer um trabalho de conclusão de curso. Ao invés de você pegar um bocado de bibliografia, um bocado de livro, que todo mundo já está cansado de ler, né? E só resumir e colocar. Aí você vai lá na Sejus, pega os programas, eu queria as informações sobre esses programas tais e tais e tais. Qual a abrangência desse programa, quantas vagas são disponibilizadas, qual é a dotação orçamentária da Sejus no ano, quanto é destinado para essa coordenadoria, e para ver se efetivamente o que está no papel, né, está valendo, ou se não é apenas para inglês ver, né? Porque, como eu acabei de dizer, no papel tudo cabe, né? É um desafio aí para vocês, certo? Quem aceita o desafio? Vamos lá. Ainda, pessoal, em relação ao trabalho, a gente está vendo iniciativas aqui no âmbito do governo do estado do Ceará, certo? E será que em âmbito federal nós temos? A gente tem no CNJ, certo? Esse projeto Começar de Novo, né? Que dá o número de vagas disponíveis. Se você não, né? Que vocês não estão nem, no seu egresso, não estão nem presos. Você foi só a forma de dizer, viu, meu povo? Que o egresso, a pessoa que está em regime aberto, quer buscar uma vaga de trabalho, ou as empresas, né, podem se cadastrar aqui para ofertar vaga de trabalho, então, podem fazer por meio do site do CNJ, que dá sempre está desatualizado, né, mas na época que eu copiei essa tela, no momento tinha 528 vagas disponíveis, desde o começo do projeto tinha 16.821 vagas propostas e já preenchidas 12.039, né? Isso aqui, obviamente, 528 é essa diferença do que ainda está disponível, né? E também disponibilidade de cursos, né? Então, tem a opção de buscar aqui por vagas, e aqui a pessoa se cadastra para ficar acompanhando se tem a vaga que ela quer, ou se está disponível algum tipo de treinamento que ela tem interesse. Deixa eu só ver se eu consigo. Se eu consigo dados atualizados aqui. Deixa eu só. Só um instante aqui que eu. Pessoal. É só para vocês não acharem que eu estou mentindo, certo? Eu tentei acessar agora. E eu obtive esse resultado.
página da aplicação temporariamente indisponível. Mas tem uma série de programas. Esse do CNJ você procura por estado também, certo? Então, o indivíduo pode buscar por estado. Eu não sei se eles têm o acompanhamento, e aí seria outra coisa interessante, né, para se verificar, o acompanhamento de, por exemplo, de quanto tempo, né, essas pessoas, já que, segundo a matéria da Pequenas Empresas, Grandes Negócios, os empresários dizem que o preso como empregado, ele é mais efetivo, né, ele falta menos, se teria o acompanhamento do CNJ, deve ter, porque na hora que eu acessei, a primeira coisa que abriu foi a seleção para estudantes de serviço social, certo? Então, eles devem ter esse acompanhamento também. Tranquilo, pessoal? Pessoal, hoje eu vou parar por aqui hoje, certo? Oi? Digitem a matrícula aí para registrar a presença e aí eu vou desligar aqui a gravação para vocês ficarem mais à vontade para perguntarem o que quiserem. Vão digitando aí. Ok, então